Queridos, eu imagino que uma parte muito grande das pessoas que estão nos acompanhando agora acompanharam há alguns meses a divulgação de vocês próprios nas redes sociais do falecimento de uma das filhas de vocês, a Isabel, aos 6 anos de idade, em decorrência de uma complicação de uma cirurgia. E a própria Brasil Paralelo, à época, fez uma nota manifestando suas condolências e tudo mais. E qual não foi a nossa surpresa quando nós fomos tentar consolar vocês de alguma forma, levar uma palavra de carinho, uma palavra de amor. E saímos de lá consolados. Eu mesma passei por isso várias vezes. Toda vez que eu ia mandar uma palavra de carinho, e mandava até, eu saía muito mais consolada, porque vocês nos apresentaram perspectivas que eu falo por mim, assim, pessoalmente, eu nunca havia visto daquele jeito. E até agora eu não vi. E a minha primeira pergunta para vocês é: de onde vem essa força, essa maturidade, esse rochedo, para que vocês adiram à pessoa de Jesus Cristo com tanta fé num momento tão difícil? Da rocha de Cristo, na cruz. Eu relutei em aceitar esse convite, pelo contexto de luta em que a gente se encontra no começo, mas depois que eu vi a proposta da Mirra, eu me senti no dever de compartilhar com a nossa audiência, com o nosso público tão atencioso e carinhoso, essa experiência que Deus nos deu de viver a fé na sua plenitude, que comporta a abertura do céu e a experiência de amar a nossa filha no céu e de ter uma parte do nosso coração já no céu. Isso sangra, isso dói, isso arde, isso é uma espada traspassada na nossa alma, como na de Nossa Senhora. Isso é a mirra, ao lado da reluzência do ouro, da mística, do incenso. É uma dor muito profunda, mas é uma dor em que Cristo se manifesta, em que o amor de Cristo, de forma muito clara, se manifesta. Nós nunca nos sentimos abandonados por Cristo. Nós nunca tivemos uma experiência de isolação. Isso não diminui a dor, mas a eleva a um patamar realmente espiritual. Desde que começou o processo que desencadeou o seu falecimento, eu, ininterruptamente, desde então, eu estou vivendo um transe de dor. Uma espécie de êxtase espiritual, que de algum modo eu ensaiava ao longo da minha vida antes. Quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente se ajoelha para um pedaço de pão, a gente pratica um exercício em que os nossos sentidos veem um pão, em que a gente vê imagens, estátuas, como esse belo presépio aqui atrás, mas os olhos da nossa alma veem algo a mais, né? Essa transcendência, quando a minha filha passou para o céu, a Páscoa, e ela faleceu na antevéspera da quarta-feira de cinzas, inaugurando 2 dias antes a nossa quaresma, que começou, portanto, na segunda de carnaval, a gente se encontra num estado de, como tu falaste, adesão a essa rocha que explica tudo. Cristo explica tudo. Cristo explica o amor que eu sinto pela Laís e que fecunda uma nova vida. Nós já tínhamos perdido 4 filhos antes do nascimento, o que é um mistério de vida e morte, porque Deus nos une, Deus chancela o nosso amor pelo sacramento do matrimônio, gera vida à nossa revelia, porque nós não escolhemos os filhos e nem a personalidade dos filhos, quando eles vão nascer, como eles vão nascer e quando eles vão morrer. Quando eles vão passar para os braços do Pai. Então, desde que a gente se entregou à vida conjugal, à vida do amor matrimonial, a gente se sente nas mãos de Deus. E continuamos nas mãos de Deus, afirmando a beleza da vida. Agora a gente tem uma intercessora no céu. É um dogma de fé que ela está no céu, pura. Na última noite a gente rezou o terço juntos, né? No meu colo. Então eu tenho essa lembrança que agora eu continuo rezando o terço, ela está no colo de Nossa Senhora, ela continua comigo no terço. Repito,
o terço é apenas uma aparente repetição de Aves Marias e Pai Nossos. Mas quando a gente crê naquilo que a gente pronuncia, o nosso coração inflama e a gente sente a presença de Deus. Então, nós estamos doridos, excruciados, mas não amargurados, desolados e revoltados. Existem duas reações básicas diante da dor, que são as reações diante de Cristo na cruz. A daquele ladrão que blasfemava, que ultrajava, que criticava e que desdenhava e debochava de Cristo. E daquele ladrão que viu naquele crucificado Deus. Disse, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E é o primeiro santo canonizado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A gente se sente no paraíso da cruz, no paraíso da dor. Porque por um lado, a ausência dela dói muito, é insuportável, mas maior ainda é a presença espiritual dela em Cristo e com Nossa Senhora. E eu só posso estar com a minha filha se eu estiver com Cristo, se eu estiver com a Virgem Maria, que estava de pé diante da cruz. Então a gente se volta plenamente à fé, que antes nós só ensaiávamos, e que de algum modo nós pressentíamos e nós vivíamos, e nós continuamos praticando a fé. E é isso que eu queria dizer para as pessoas. Pratiquem a fé. A fé é uma virtude, é a primeira virtude teologal. Depois vem a esperança na vida eterna. O que o menino Deus veio trazer no Natal não é apenas uma ceia, não é apenas uma fraternidade na terra, não é apenas uma abertura neste mundo, no século, mas é a abertura do céu. Ainda há pouco falava-se aqui no bloco 2 do céu aberto e dos coros angélicos, do exército celestial louvando a Deus. E não se esqueçam do céu, não se esqueçam de que o Natal é o nascimento do homem que veio nos dar a vida eterna. Então a gente tem que estar muito preparado para a morte. E eu me preparava para a morte. Eu queria relatar 2 acontecimentos pelos quais Deus me preparou para este momento. Um foi o prefácio que eu escrevi a um livro chamado A Preparação para a Morte, do Tomás de Kempis, autor do célebre A Imitação de Cristo. Em novembro, eu lembro muito bem que eu passei 3 dias imerso neste livro que eu prefaciei, pensando na morte, na minha morte. É um exercício que, o memento mori, lembra-te da morte, que não só na quarta-feira de cinzas, expõe ao pó voltarás, mas a gente sempre pratica as sextas e sempre pensa na morte. Agora é na hora da nossa morte, nós dizemos. E isso me marcou muito, porque a morte ficou no meu horizonte de pensamento. E o segundo acontecimento foi a preparação do curso A Vida de Cristo, aqui para Brasil Paralelo, no contexto da série The Chosen, que foi lançada em janeiro. E eu vim aqui a São Paulo gravar esse curso. E eu preparei, a partir de muitas bibliografias, muitas vidas de Cristo, e uma delas me chamou a atenção, que é do venerável Fulton Sheen, um grande comunicador e bispo americano do século XX. E o Fulton Sheen diz: a essência da fé é a cruz. A vida de Cristo é a cruz. E a cruz começa desde o começo, desde a revelação do servo sofredor em Isaías 53, até a anunciação, o drama de Maria, José, Zacarias, Isabel, Batista, depois o nascimento, e o nascimento é marcado pela cruz. Pelo abandono, pela pobreza, pela humildade, pela mirra, que ele também lhe ofereceram vinho e mirra na cruz. E ele também foi embalsamado por Nicodemos com mirra e aloé. Então isso ficou na minha mente e em fevereiro Deus me deu a minha cruz. E eu agradeço a Deus por isso. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus me deu a Isabel por apenas 6 anos. Eu queria por toda a eternidade. E Ele me deu por toda a eternidade. E eu tenho muita esperança, muita fé de que eu, pela graça dEle, mesmo indigno, vou poder reencontrar a minha filha. Às vezes eu queria que isso se desse logo. Às vezes eu desejo, não a morte, como do ponto de vista mórbido, de querer o fim. Mas esse mundo se esvaziou muito. Mas isso é bom. Isso é bom porque o nosso coração não cabe neste mundo. E se a gente se contenta neste mundo,
se a gente gosta muito deste mundo, se a gente acha que este mundo é bom demais, é porque a gente se fechou aos sabores celestiais que Cristo nos trouxe. Minha amiga, e como vocês conseguiram dar sentido para tudo isso e têm conseguido? Eu digo isso pensando em pessoas que estão passando por situações semelhantes, se não uma dor desse tamanho, porque é muito grande, pelo menos uma dor comparável, assim, que se aproxime de uma dor desse tamanho. O sentido que a gente é capaz de dar para os menores ou para os maiores acontecimentos, a gente não consegue assim da noite para o dia. E tu fizeste a pergunta, eu estava pensando como a gente, de alguma forma, foi se preparando para esse momento. E desde a nossa conversão antes de casar, a gente já teve uma adesão a Cristo que era uma adesão ilimitada. Então, de alguma forma, eu sempre penso assim, no momento em que Nossa Senhora recebeu a visita do anjo, quando ela disse o faça-se, alguma coisa no coração dela já continha uma abertura total para todos os desdobramentos daquele faça-se, daquele fiat. E de alguma forma, quando a gente estava noivo e decidiu que ia construir uma família e entendeu o peso que isso tinha e a gravidade de fundamentais de educar nossos filhos e do quanto isso ia transformar a nossa história, a gente foi dando vários sims ao longo da nossa vida. Então, desde a preparação para o casamento, quando a gente resolveu viver a castidade, quando nós casamos, a abertura aos filhos, a abertura à vida. E, aos poucos, a nossa vida foi se transformando e a gente foi respondendo a essa vocação cristã e procurando viver de uma maneira muito autêntica, muito verdadeira. Então, a cada pequeno chamado, então, a cada pequeno sofrimento, nós recebemos, graças a Deus, uma formação muito boa, espiritual e doutrinal, e que nós podemos compreender muito a nossa fé e o significado do sofrimento e o sentido do sofrimento. Então, o que a nossa fé nos trouxe, na verdade, o cristianismo, ele é marcado pela cruz, mas mais do que isso, é pelo sentido da cruz. Porque o sofrimento, ele encontra todas as pessoas, você sendo cristão ou não. Você vai sofrer, a morte, ela existe para todos, você sente dor, você tem frustrações na vida, mas o cristianismo é aquela religião que te dá uma resposta que você não sofre sem sentido, que você não tem nenhum sofrimento que se perca. Desde noites mal dormidas, quando a gente está... quando o bebê está pequenininho, os padecimentos da própria gestação, e depois aperreios econômicos ou situações profissionais. A gente aprende a lidar com as frustrações cotidianas de uma maneira muito diferente. E eu sinto que, de alguma forma, o nosso caráter foi sendo forjado nessa aceitação, que não que ela tenha sido simples, não que a gente é santo, está preparado, está pronto, não, mas a gente foi procurando compreender e dar esse significado, unindo a Cristo, justamente para que ele não se perca. Isso que o Vitor falou da preparação para esse momento é muito interessante, porque eu sempre disse para ele, assim, à medida que a gente ia crescendo em vida de oração, eu falava para ele, e a nossa cruz? Onde está a nossa cruz? Ele falava, a gente tem um monte de cruzes, e de fato a gente tinha ali no cotidiano, problemas de comportamento de uma criança ou outra, os bebês que a gente perdeu. Então, a gente tinha, lógico, questões familiares, pessoas da nossa família que a gente quer muito que se convertam, que a gente sofre muito. Mas eu, de alguma forma, eu tinha aquela espada ali no peito, de alguma forma me dizendo que alguma coisa ia chegar, mas ao mesmo tempo isso não me inquietava e não me angustiava. Porque é um discurso que eu sempre tive e continuo tendo, e agora com experiência em causa própria, que Deus dá graça no momento do sofrimento. Não existe a graça e a misericórdia de Deus para o passado nem para o futuro. Existe a misericórdia que atua no momento presente. Então, realmente, a graça ela se derrama no momento em que você precisa. Então, ficar ansioso, angustiado por uma possível, provável cruz ou sofrimento, isso não tem sentido. Porque você sofre sem a ajuda da graça que Deus dá naquele momento. E um mês antes, mais ou menos, do que aconteceu, da Páscoa da Isabel, eu comecei a ter muito forte a questão da cruz na oração. Uma angústia, uma luta espiritual. E isso me inquietava justamente porque eu via que eu estava com um sentimento de inquietação sem ter um acontecimento. E eu sempre procurei justamente controlar os meus sentimentos para não me deixar levar por
por uma ansiedade, mas aquilo estava muito forte, eu levei muito para oração. Então, alguns dias antes, inclusive, do que aconteceu, eu tive na oração uma coisa tão forte em relação ao desprendimento, de me desprender por amor a Deus. Ah, e outra coisa que acontecia é que toda vez que eu ia comungar, eu dizia: "Faça-se, faça-se". Eu passei um mês comungando, eu não sabia o que era, mas eu sabia que Deus estava me pedindo alguma coisa grande. E assim, não era uma coisa relacionada à minha vocação, porque eu já tinha isso resolvido, eu não sabia o que era. Eu simplesmente falava: "Faça-se", e eu pegava a mão de Deus, assim, no escuro, porque eu não sabia o que era que estava acontecendo. E aí, uns dias antes, inclusive, eu fiz um post no Instagram, que é uma coisa, assim, completamente fora do porque no meu feed, primeiro, que eu não atualizo muito, e quando tem foto de família, alguma coisa de família, eu fiz um post com um texto, que é uma coisa que eu nunca faço, falando sobre desprendimento, porque aquilo me chamou tanto e eu senti como algo que eu precisava falar para as pessoas. Da mesma forma que hoje eu me sinto aqui com uma responsabilidade da graça. Eu não sei se eu consigo explicar, mas é algo assim, Deus derrama sobre nós algo tão forte, tão grande e tão sobrenatural que eu preciso difundir, eu preciso compartilhar esse consolo que Deus nos dá. Inclusive, como tu falaste, para consolar as pessoas que às vezes imaginam que a gente tem o sofrimento que a gente tem de fato, mas a gente não tem desespero. E eu digo, a maior dor, a gente pensa que humanamente a maior dor é perder um filho, mas a maior dor é viver uma vida sem sentido. É o desespero de não ter um sentido para a dor, seja ela qual for. Se você não tem sentido, você se desespera e sua vida é vazia, você não suporta uma demissão.